Olá, tudo bem? Esse vídeo foi feito especialmente para você que tem o sonho de aprender a tocar violão, tá? Eu sou Daniel D'Arezzo. Essa videoaula contém informações muito básicas e é indicado para quem nunca pegou no violão para tocar antes. Sendo assim, nessa primeira parte a gente vai falar sobre o conceito básico e sobre tocar violão, seus detalhes e tudo mais. Vamos lá? Se você quiser, você pode se inscrever aí no canal, ativar o sininho para receber as dicas, né? Assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Então vamos começar. A pergunta básica é a seguinte: o que a gente precisa para aprender a tocar violão? Obviamente você vai precisar de um violão. E muitas pessoas também falam: Daniel, posso pegar um violão emprestado de alguém? Isso é uma grande dúvida. Então vamos resolver isso. Isso tudo vai depender do estudo que você pretende desenvolver com o seu violão. Ou seja, você pode sim pegar um violão emprestado para poder, mas você vai precisar treinar sempre. Então aquele negócio de pegar o violão, devolver, pegar, devolver, isso não vai funcionar, tá? Então você precisa entender que no primeiro momento você vai precisar de tempo, você vai precisar dedicar muito no começo. E se você parar de treinar, você vai regredir. No violão é assim que funciona. Parou de treinar, você vai para trás. Não é igual aqueles estudos que você para e depois pega e continua. No início você tem que pegar sempre, tá? Treinar sempre, diariamente, constantemente e principalmente no começo dos estudos. Então, se você estiver começando agora, lembra disso. Não adianta aquele negócio de pegar violão e devolver e tal. Só que eu tenho casos, já tive casos de alunos que pegaram um violão emprestado com um tio, com um avô e eles podem devolver depois de alguns meses ou depois de alguns anos até. Então, aí funciona, porque aí você pega um violão emprestado até você comprar o seu. Você vai juntando dinheiro ali e compra o seu, beleza? Se você concorda comigo, coloca nos comentários aí. Concordo com você, Daniel? Se você discorda, coloca, não concordo por isso e tal. Coloca para mim também, para eu saber se faz sentido o que eu estou te falando aqui sobre violão emprestado, tá? Mas, entendida essa primeira parte, você também pode escolher comprar um violão agora mesmo. Então hoje a gente tem, por exemplo, a Amazon, vários sites que vendem violão também. Eu falo no caso da Amazon porque eles têm violão em perfeito estado, é barato, entrega rápido, tem garantia de compra, ou seja, se o violão chegar lá para você e você vê que não era aquilo que estava anunciado, você tem garantia por lei, você pode devolver em até 7 dias e você tem o seu dinheiro de volta. Então, fica tranquilo, comprar violão online hoje em dia funciona muito, tá? E eu indico porque fica até mais barato em muitos casos, né? Então, sendo assim, é indicado que se você for comprar um violão, você compra um violão de baixo custo para poder começar. Mas por que eu digo isso? É porque você precisa de informação. E essa informação, a maioria dos professores não falam com os alunos, mas eu prefiro falar. E os professores não falam por quê? Porque eles têm medo de assustar os alunos com esse monte de informação no começo. Mas eu prefiro explicar e vou com calma em cada detalhe para você agora, para você entender, tá? E antes de eu começar essa explicação, eu vou deixar na descrição do YouTube também tudo que você precisa para aprender violão, desde como comprar um violão, ou seja, se você fala, não quero comprar online, quero comprar na loja, eu vou deixar nesse guia lá o que você tem que observar no violão também antes de comprar, tá? Lá também vai ter música simplificada e muito mais. Se você quiser baixar esse material, é só entrar na descrição do vídeo aí, que vai ter tudo que você precisa para começar nos seus estudos também. E continuando a explicação sobre o violão que eu estava te falando. Vamos supor que a gente tem um violão super barato, a gente tem também um violão nível médio, digamos assim, e a gente tem um violão caro, de uma marca top. Então aprender a tocar violão com um violão super barato é um tiro no pé. Por quê? Porque esses violões eles são duros na hora de tocar, a regulagem dele é ruim, a sonoridade dele é ruim. Então muitas vezes você vai estar tocando ali, vai estar tentando aprender e não vai conseguir um resultado porque a qualidade do violão é ruim, não é você que é ruim. E a gente tem um meio termo, que é aprender com um violão médio, que é uma faca de 2 gumes, mas ele é uma opção. E a gente também pode aprender com um violão caro, mas aí vai depender do quanto de dinheiro você tem para investir. E eu já dou aula há muitos anos, eu sei que a maioria das pessoas não tem tanto dinheiro assim para investir no violão.
Então, vamos à questão dos pontos fortes e fracos. O violão barato, o ponto forte dele, a única coisa que assim que vai valer mesmo é o preço de aquisição, né? Porque se você comprar ele, você vai ter um violão. Agora, ele não funciona muito para poder começar. Então, assim, eu quero comprar um violão, eu quero comprar o mais barato. Não vai por esse caminho, não. Porque senão você pode estar avacalhando seus estudos aí. O que eu indico é o violão médio. Por quê? Quais são os pontos fortes dele? A facilidade para poder tocar, né? Ele vai ser um pouco mais macio e tudo mais, né? E qual que é o ponto fraco desse tipo de violão? O ponto fraco muitas vezes é o preço, porque às vezes você não vai ter a grana ali para poder investir no violão, né? Então, o violão nível médio, ele não é um violão tão barato assim, mas ele também não é tão caro. E o último caso, que é o violão caro, então, que é o violão de marca. E aquilo que eu falei, se você tem dinheiro, vai nesse violão aqui, porque ele é macio, ele é bom, ele é fácil para poder estudar e tudo mais. Porém, na minha experiência de muitos anos, eu vejo que muita gente não tem grana para poder comprar esse tipo de violão. Aí o pessoal fala, Daniel, mas como é que eu vou saber se o violão é um desses três aí? Tá tudo lá naquele método que eu te falei na descrição aí, é mais fácil, porque se você for explicar cada detalhe de cada um aqui, esse vídeo vai ficar muito grande. Baixa lá que você vai ver, tá? Então, uma outra coisa que eu percebo, nesses 20 anos de experiência, é que a maioria das pessoas, desiste de tocar violão no começo. Assim como esbarra com as primeiras dificuldades, tá? E pelo fato de eu ver essas pessoas desistiram, eu já vi muita gente comprar um violão caro porque tem dinheiro e desistir e depois não conseguir vender ou não fazer nada com o violão. E já vi muita gente fazer, né, o contrário, comprar um violão super barato, não conseguir e depois comprar um violão caro, conseguir colocar a culpa no método. Então tem que ter um jogo de cintura aqui. Tendo em vista que a maioria das pessoas desiste no começo, a gente precisa ter essa maleabilidade, a gente precisa ter essa observação, tá? Porque você não sabe se você vai continuar. Mas se você comprar o violão de nível médio, você não vai gastar muito, vai ter um violão bom. Se você quiser continuar, você compra um violão top, tá? Você vai subindo, você não vai ter dificuldade, tá? Você vai por você mesmo. Então, como a maioria das pessoas a maioria das pessoas querem saber, Daniel, quero comprar um violão, mas qual que eu vou comprar? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o lance de maioria, coloquei um link aqui na descrição para você comprar um violão que hoje seria o violão eu indico. Ou seja, se meu filho fosse começar a aprender a tocar violão hoje, é esse violão aí que eu compraria para ele hoje. Eu vou deixar um link aqui para você, como se fosse meu, beleza? Se quiser comprar lá pela Amazon, clica, vai lá, que esse é o violão que eu compraria para começar, se fosse alguém da minha família. Então agora pensa comigo, se você não tem violão, e se você comprar esse violão que eu estou te indicando e começar hoje, você já vai estar começando bem. Porque se você desistir, a qualquer momento você pode vender o violão para outra pessoa que está começando, doar para algum parente seu, ou algum amigo, ou até mesmo alguma instituição. Inclusive, se você quiser doar, ou para a gente aqui, a gente repassa para quem precisa, ou se você quiser doar aí perto da sua casa para algum bazar, alguma coisa, saiba que você vai estar ajudando muita gente, porque tem muita gente que tem vontade de aprender a tocar, ajudar na igreja e tudo mais, e não tem violão. Inclusive, se você quiser doar aí para a sua igreja, se você fizer parte de alguma, vai ser muito bom, porque vai ajudar, né, as pessoas ali numa causa boa. Então, o violão tem de todo preço e o preço varia de lugar para lugar. Então fica atento, porque se você estiver pensando em fazer aula de violão e acha que você vai pegar no violão só na hora de fazer aula, isso não é uma boa ideia, não funciona, não dá para aprender assim. Você vai precisar treinar diariamente, principalmente nos primeiros dias, assim como eu falei. Ou você não vai evoluir. Se você não pegar no violão em casa para poder treinar, você não vai ter resultado e vai começar a colocar a culpa no método, começar a colocar a culpa no professor. Todo mundo que treina aprende, tá? E o ideal de treinamento é no mínimo 30 minutos todo dia. Ou você faz uma agendinha e coloca aí mais ou menos 3 horas e meia por semana. Daniel, como é que eu organizo esse tempo? Vamos lá então. A organização desse tempo, ela pode ser dada da seguinte maneira.
não, segundo a minha experiência, não tem nada que supera aquele treinamento de no mínimo 30 minutos por dia. Daniel, mas é só 30 minutos por dia? Eu não posso treinar mais do que isso? Não, pode treinar mais do que isso sim. Só que você tem que tomar cuidado para você ficar no meio termo. Não pode treinar pouco, nem pode treinar muito. Porque senão não funciona. O seu cérebro não consegue absorver aquela quantidade de informação que tem ali. Beleza? Depois eu explico o porquê. Agora, entenda bem, se você conseguir 30 minutos por dia, você tem um tempo ótimo. 30, 40 minutos por dia é muito bom. Eu já vi alunos ter resultados excelentes assim. Outra coisa que você pode fazer, mas é um ponto de atenção, é, por exemplo, treinar lá segunda, quarta e sexta, por exemplo, 1 hora. Estou dando um exemplo dos dias, né? Pode ser qualquer um. Treina 1 hora segunda, 1 hora quarta, 1 hora sexta-feira e depois 30 minutos você joga ali no final de semana e treina ali. Dá para fazer assim também? Dá. Dá para ter resultado bom assim? Dá. Entendeu? Porque você também está dividindo as horas e você está dando um pouco mais de respiro ali para o seu cérebro. Funciona também, mas não ganha de um treinamento diário, beleza? E uma outra coisa é você criar blocos maiores, é escolher um dia e treinar 2 horas, escolher um outro dia, treinar 1 hora e depois jogar os outros 30 minutos ali no final. Funciona? Funciona também, mas você tem que tomar muito cuidado com a qualidade desse tempo. Então os riscos de qualquer uma dessas formas aí você aprende muito bem. E Daniel, e se eu pegar no violão e treinar 3 horas e meia num dia só? Isso não é uma questão matemática dessa forma, não. Não quer dizer que você tem que treinar 3 horas e meia e pronto. Não, não é uma regra. É só um tempo que eu já percebi que a maioria dos alunos que treinam mais ou menos isso por semana tem o melhor resultado. Mas não é uma regra matemática para ser seguida. Eu estou te dando uma sugestão. Beleza? Agora, por que não adianta ter essa piração aqui nessa questão de tempo e tudo mais? Como é que eu posso te justificar isso? E na verdade não vai ser nem eu que vou te justificar isso, eu vou te mostrar isso de uma forma acadêmica, tá? Estou aqui no Google e aí você pode clicar e pesquisar por Howard Gardner, tá? Quando você pesquisa, você vai ver aqui esse camarada aqui que é top, né? Um psicólogo cognitivo, né? Estadunidense, e ele tem uma teoria, né, que fala que é o conceito das inteligências múltiplas, tá? Isso é um trabalho da Universidade de Harvard do ano de 83. Então ele concluiu que a inteligência humana é como um quebra-cabeça composto por 8 peças. E quais seriam essas peças? Pesquisando mais a fundo, a gente encontra imagens e tudo mais, e ele coloca essa teoria de uma forma clara aqui para a gente. Essa aqui seria a teoria do Howard Gardner. Então a gente tem inteligência espacial, naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal sinestésica, linguística e tudo mais. Mas olha só, a musical, ela é uma inteligência, ela não vai funcionar da mesma forma do que as outras coisas. Foi por isso que eu te falei no começo desse vídeo. Quando você aprende a tocar e você para, você regride. E muitas vezes em outras inteligências aqui, quando você para, você continua no outro dia ou na outra semana. Mas no violão, se você parar de treinar, a prática tem a ver com esse conhecimento, tá? Então a prática faz parte dessa inteligência. Sendo assim, eu estou te mostrando alguns blocos sugestivos de horário que você pode treinar, tá? E saiba que ao assistir essa aula aqui, você já está na frente de muita gente que quer aprender a tocar violão, mas não começa da forma correta. Muita gente fica catando vídeo na internet e as pessoas que dão aula por aí, elas falam baseado no achismo. Aqui não, aqui eu estou te dando uma pauta acadêmica sobre educação. Então, se você estivesse pagando um professor particular ou uma escola de música para fazer essa aula, você já tinha economizado aí metade do dinheiro aí, né? Só por essa dica que eu já te passei. Então, parabéns para você que está empenhado nessa aula em aprender e já estamos desembolando, né? Parabéns para você. Outra pergunta comum, né? Que eu vou te ajudar aqui. Eu devo estudar pela internet ou com um professor presencial? Presta bem atenção, tá? Raciocina comigo, que eu vou te falar uma coisa bem clara aqui. Se você tiver condição de estudar com um bom professor presencial, né, vai ser ótimo, ou um professor particular, ou uma escola.
Porque o professor ele pode observar ali os seus deslizes na hora. Então, se você tiver com uma postura errada, o professor já te fala na hora. Se você tiver com o dedo errado na casa errada, ele já te fala na hora. Sendo assim, você pode corrigir qualquer falha naquele exato momento que ela acontece. E assim você supera as barreiras que se apresentam pouco a pouco com alguém ali do seu lado te ajudando. Então é muito bom fazer aula presencial, é claro. O problema é encontrar esse profissional que dá esse tipo de aula com qualidade. Não é qualquer pessoa que sabe ensinar violão. A verdade é que muita gente sabe tocar, mas ensinar é diferente, ensinar é para poucos. Talvez você até conhece aquela pessoa que sabe tocar muito bem, mas na hora de ensinar fica travado. E isso é comum. E atualmente você pode contar com aulas online também. E para fazer aulas online já é outra coisa, porque você precisa de mais disciplina. Você precisa prestar mais atenção no que está sendo explicado, qual a matéria, o método, né? E tudo isso para que você possa fazer exatamente da forma que é expressado numa videoaula. E nesse caso é importante anotar numa apostila ou num papel o seu desenvolvimento e não esquecer os detalhes que são passados em videoaulas pelo professor. Estudar sem um método também é um tiro no pé. Tem que ter método, tem que ter um passo a passo, é tipo um mapa, beleza? Então, para estudar online e ter bons resultados, é quase que obrigatório você seguir um método. Não adianta seguir um monte de aula por aí, beleza? Então, a vantagem de estudar online é que numa determinada videoaula, você assiste ela e você pode voltar e assistir 1000 vezes se precisar. E aí você vai lá no seu método, você olha, né? Você lê. Tem muita gente que aprende lendo, muita gente aprende com vídeo, muita gente aprende com áudio. Então você vai fazendo isso. Depois você volta lá, reassiste a videoaula. Então isso dá para fazer com aula online. Com aula presencial não dá para fazer isso, porque se uma informação passar batida, você perde o conteúdo da aula. Aí você vai precisar pagar de novo para fazer aquela aula de novo. E se não tiver um método, você nunca mais vai fazer a mesma aula, entende? Então você fica perdido. Eu não vejo problema algum em você fazer aula online. Eu tenho até vários cursos de música online e eu deixo a dica. Não deixa de fazer aula presencial quando você tiver oportunidade e dinheiro para isso também, tá? Até mesmo para você ver uma diferença. Mas não adianta também fazer aula em qualquer lugar. Tem que ter um bom profissional. A aula presencial de violão é importante no aprendizado, mas cuidado com o que eu falei. Método. Sem método não dá. Tem que ter método. Não adianta fazer aula online com qualquer pessoa, tá? Estou repetindo isso para não quero ser repetitivo, não. Apenas a questão de aula presencial e aula virtual apenas são conteúdos repassados de forma diferente. Um é virtual e um é pessoal. É só isso. Não tem melhor e pior, tá? Em ambos os casos, a gente tem que tomar cuidado com a postura. Você precisa evitar dores no corpo e tudo mais, tá? E observar esses detalhes. No começo também, é importante você saber que você vai ter um pouquinho de dor na ponta dos dedos, que vai criar aqueles calinhos, principalmente na junta dos dedos, que fazem os acordes, punho, antebraço. Ao final de contas, você está lidando com novas percepções musculares. É a mesma coisa de você ir na academia e começar a fazer exercício e não achar que você vai ter dor no outro dia. Vai doer um pouquinho sim, tá? Então, doer no começo é comum. E aí você deixa as dores lá de lado um pouquinho, elas passam rápido, depois você tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo e segue assim. Outro detalhe importante sobre aulas presenciais é que muita gente acha que vai aprender com um artista famoso ou músico famoso do seu bairro e acha que esse é o melhor caminho, é o que vai fazer ela ser uma estrela dos palcos. Isso não passa de um grande mito, tá? Cada um tem um ponto de vista e o meu ponto de vista é o seguinte: você precisa procurar um instrutor ou uma instrutora que consegue ensinar para você o que você precisa aprender naquele momento, tá? Então a questão é essa, ponto final. Não acredita naquela velha história das pessoas que falam assim: ah, eu estou fazendo aula com um artista XYZ que toca na banda de não sei quem, ou que é artista de artista não sei quem. Isso não faz a menor diferença. O que vai fazer diferença de verdade é o que você aprende, né, com prática e clareza. Seja seu professor, professor artista ou não, tá? Você precisa de um instrutor que te passa a coisa certa. Eu não estou te falando que artista é ruim, tá? Entenda que mesmo fazendo aulas com os melhores professores do mundo, você nunca será o artista em si. Você precisa trilhar a sua própria carreira através das suas ações. Ações que você aprende com didática e uma metodologia. Quando você assiste uma videoaula
O objetivo é aprender uma matéria e não se tornar um artista. Tornar um artista é uma coisa que você vai fazer através da prática daquilo que você aprendeu. É outra parada, entendeu? Então, sendo assim, não adianta fazer aula com aqueles caras que tocam em trocentas bandas, né? Que é o violonista da banda X ou YZ, que já ganhou prêmio por ser artista, ou que já gravou disco YZ. Isso não faz sentido nenhum, tá? Então a questão é, você precisa ter alguém que te passe o conhecimento que você precisa aprender naquele momento da sua jornada, tá? Ele pode até ser um artista, sim, mas desde que ele saiba ensinar, né, de forma eficiente e agradável, é isso que importa, beleza? A questão não é o porquê ele é artista e ele vai ser bom para você. Não, é porque ele é um bom professor que ele vai ser bom para você, tá? Então não adianta aprender com um super músico que toca bem, que não sabe, né, ensinar. Procura um professor que te ajuda a destravar, que possui didática, que possui método, tá? Que você vai se sentir seguro com o cara, que vai te dar garantia de resultado, que vai te ensinar de forma agradável, progressiva. Não existe professor melhor e pior. Não existe isso. Existem metodologias diferentes para ensinar a mesma coisa. Algumas metodologias você vai gostar, outras você não vai gostar. E também não quer dizer que eu seja o dono da razão ao te falar isso. Eu só estou dividindo a minha experiência com você. Esse é apenas um ponto de vista que eu estou compartilhando baseado na minha experiência de mais de 20 anos no mercado musical, tá? Então existem milhares de professores ensinando a mesma coisa aí na internet. Cada um tem uma forma de ensinar, você já percebeu isso? Eu tenho a minha forma de ensinar, tá? Eu respeito os demais professores e espero que eles me respeitem. É isso. E vida que segue. Então, esses são um dos primeiros conhecimentos que eu acredito que todas as pessoas devem saber quando surge aquela vontade de realizar o sonho de aprender a tocar violão. Então segue as videoaulas e vamos para cima. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está animado para aprender a tocar violão? Caso sim, comenta aí abaixo, né? Ah, eu quero fazer o curso de violão gratuito. Coloca esse comentário aí. Assim que eu abrir aqui e ler o seu comentário, eu vou te mandar um link do meu curso gratuito de violão online. Ou se você preferir, deixa sua pergunta sobre violão para que eu possa te ajudar a aprender mais e mais, tá? Eu faço outras aulas explicando também, assim como você já viu que eu tenho várias aí, tá? Deixe seu comentário. Então, se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil, né? Clica aí no joinha, compartilha com seus amigos e assim eu vou saber se o vídeo ajudou em algo, né? E se você gostou também, beleza? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, né, para receber as novidades e nos vemos nas próximas aulas, tá bom? Então agora que você já aprendeu os primeiros passos para aprender a tocar violão, eu quero te presentear com esse e-book que ensina as primeiras aulas de violão e para acessar é só você clicar no link na descrição que eu deixo no vídeo ou nos cards e eu vou te mandar o e-book direto aí no seu e-mail. E saiba também que a gente tem um grupo no WhatsApp e eu vou deixar o link aí também na descrição, você pode entrar também para a gente poder aprender pelo WhatsApp também, tá bom? No mais, é isso aí, um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau!